Olá, e hoje continuamos falando sobre o clima e a meteorologia. Mais especificamente, clima e tempo. Vamos falar sobre nuvens, né? O que são nuvens? Nuvens são aglomerados de várias gotículas de água em suspensão na atmosfera, né? Em estado líquido. Conforme as características que as nuvens apresentam, elas podem ser classificadas em diversos tipos, né? Eu até já comentei sobre alguns desses tipos. Os principais que nós vamos tratar aqui, então não precisa lembrar de tudo, né? Nós vamos falar sobre estratos e cúmulos, cirros e cumulonimbus, né? Então, algumas se localizam são nuvens baixas. A cumulonimbus, ela se caracteriza por ser assim, né, vertical, ao longo de várias altitudes, e a cirrus, que é uma nuvem alta, né, ocorre nas maiores altitudes da atmosfera. As nuvens cirrus vão ser nuvens ralas, alongadas, filiforme, quer dizer, fininha assim, né? Elas vão ocorrer em altitudes maiores, né, do que todas as outras. São as que ocorrem em maior altitude, na alta troposfera, ou seja, acima de 10.000 metros de altitude, numa temperatura que é inferior a 0 graus Celsius. São, por isso, constituídas de pequenos cristais de gelo. Então, essa formação bonita que elas têm, né, são assim fininhas, nós chamamos de filiformes, né, por causa disso, é porque elas são formadas de cristais de gelo, né, por causa dessa baixa temperatura na alta altitude, que devido à ação, né, de ventos de grandes altitudes, elas ficam com a aparência desses novelos, né, parece um cabelo branco, uma nuvem, parece um algodãozinho branco quando a gente desfia. Então, essas que ocorrem nas maiores altitudes são chamadas de nuvens cirrus. Já as nuvens estratos, elas vão se formar nas altitudes mais baixas, entre 500 e 1.000 metros de altitude, e vão costumar trazer neve ou chuva. Elas possuem um aspecto estratificado, né? Então, olha, nessa figura a gente pode entender perfeitamente, né, como que é esse aspecto estratificado, mas parece que você tem várias sequências de nuvens, né? Então, aqui nessa outra fotografia também, elas têm esse aspecto estratificado que vão cobrir largas faixas horizontais no céu, como se fosse um tapete na cor cinza, que é mais ou menos uniforme, né? Então parece um tapete mesmo. Ela pode estar na forma de nevoeiro, quando ela, às vezes ela está tão baixa que está na superfície do solo, aí ela forma um nevoeiro. O nevoeiro é essa nuvem muito baixa que chega quase ao contato com o solo. Já as nuvens cúmulos, elas vão apresentar uma base que geralmente é plana, então a parte de baixo dela é retinha, e elas vão possuir contornos nítidos e bem definidos, né? Então ela tem essa carinha de nuvem mesmo, quando a gente desenha uma nuvem, né? E elas vão se formar em baixas altitudes também. Tipicamente surgem a partir de correntes de convecção que vão levar a umidade da atmosfera para regiões mais altas da atmosfera, onde formam-se gotículas de água que se condensam. São nuvens baixas e podem estar associadas à chuva. Tanto as estratos quanto acúmulos vão estar associadas à chuva, certo? São nuvens baixas associadas à chuva. Já cumulonimbus, que são essas, formam essa coluna vertical, elas são nuvens volumosas, que vão ser caracterizadas por um grande desenvolvimento vertical. Ela é assim, diferente de todas as outras que são mais curtinhas. Tipicamente, surgem a partir do desenvolvimento de cúmulos, então vão ser vários cúmulos que começam a se agregar, né, e por ação dos ventos, elas ganham massa e volume. Elas produzem chuvas e originam tempestades e trovoadas. São essas que são mais comuns no verão e no final da tarde em dias muito quentes. São nesses tipos de nuvens que se formam o granizo. Só para revisar, né? Então, nuvens baixas, estrato e cúmulos, né? Então, ainda tem aqui a nimboestratos, né? São outros tipos que a gente precisa lembrar nesse momento. A estratos, cúmulos, nuvens baixas, que podem trazer chuva. Cumulonimbus, essa vertical, que traz grandes tempestades, que são comuns no verão. E cirros, que são de grandes altitudes, né? Que são pequenos cristais de gelo, assim, nesse formato filiforme. Agora vamos falar sobre as massas de ar. As massas de ar são grandes porções da atmosfera que possuem condições de temperatura, pressão e umidade semelhantes em toda a sua extensão.
né? Então, é um conjunto de ar da atmosfera que tem as suas características particulares, ou são muito úmidas, ou são muito secas. As massas de ar, elas se formam sobre aquelas que se formam sobre os oceanos são chamadas de massas úmidas. E aquelas que se formam sobre os continentes, geralmente, são chamadas de massas de ar secas. Vamos entender, né? Durante o verão, o que influencia? Quais são as massas de ar que influenciam aqui no nosso Brasil, né? No verão e no inverno. Olha a legenda, vamos tentar entender. A bolinha toda vermelha são massas de ar quente. Então, aqui durante o verão, nós temos 4 massas de ar quente. Durante o inverno, nós temos 3. E, tanto no inverno quanto no verão, nós temos uma massa de ar frio. Úmida e seca, então são coisas diferentes. Temos quente, fria e úmida ou seca. Todas aqui no inverno, todas elas são úmidas. Olha o contornozinho azul. Já no verão, nós temos a influência dessa massa de ar aqui, que é uma massa de ar que é seca, né? Então, ela se origina aqui no meio do continente. Então, ela tem uma forte influência do continente. Ela é uma massa de ar seca e quente. Quando se originam sob regiões equatoriais, as massas de ar têm temperaturas mais elevadas, né? Então, são quentes. E sobre as regiões polares, elas vão ter temperaturas menores, ou seja, vão ser massas de ar fria. Vamos dar nomes para essas massas de ar que vão influenciar o Brasil? Então, nós temos aqui no verão, né? Então, essas massas de ar. Então, nós temos aqui, essa que vem aqui da parte mais sul, essa MTA. Vamos ver quem é ela, né? MTA, massa tropical atlântica. Percebam que ela vem do oceano e influencia todos esses estados aqui. Massa tropical atlântica, durante o verão. Aí nós temos MTC, massa tropical continental. MEC, massa equatorial continental. MEA, massa equatorial atlântica. Durante o inverno, nós temos uma influência a mais. Olha aqui, MPA, massa polar atlântica, que vai influenciar tanto a região norte quanto a região sudeste. Essas massas de ar sempre se deslocam de uma região de alta pressão para outra de baixa pressão. Durante esse deslocamento, elas vão sofrer várias modificações, porque elas vão encontrando diferentes condições onde elas passam. As massas de ar, como eu mencionei, elas podem ser classificadas em quentes ou frias. Massa de ar quente vão ser aquelas que são mais quentes do que a superfície a qual ela se desloca, ou seja, a temperatura da massa de ar ela é mais quente. Então, a umidade de ar que é trazida ela é mais quente. No Brasil, são elas a equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica e tropical continental. Somente uma massa de ar fria influencia o Brasil, que obviamente é aquela que é mais fria do que a superfície sobre a qual ela passa. É a massa polar atlântica, somente ela é de ar frio. E no Brasil, todas elas são úmidas, com exceção da massa tropical continental, que é quente e seca. Então, isso é muito importante, gente. Anotem isso, que é uma informação muito, muito, muito importante. Então, todas elas são úmidas, com uma única exceção, que é a massa tropical continental. E a única que é fria é a massa polar atlântica. Dê uma pausa no vídeo e completem aqui. Quais de nomes, né, para essas massas aqui? Então, vamos lá? Quais são esses nomes? Então, nós temos aqui, né? Laranjadinho, que é essa daqui de cima, é a massa equatorial continental. Então, 5, massa equatorial continental. 1 é rosa. O que é essa daqui? Massa equatorial, desculpa, essa aqui é atlântica, né? Equatorial atlântica, a influência do Oceano Atlântico, né? Essa é equatorial continental, que tem influência da floresta amazônica. Então, 5, equatorial atlântica. 1, equatorial continental. 2, massa tropical continental. 4, massa tropical atlântica. E essa aqui é a 3, ao sul, azul, é a massa polar atlântica. Frentes frias e frentes quentes. A parte dianteira de uma massa de ar em movimento é chamada de frente.
Então, a gente sempre vê no jornal, na chegada de uma frente fria, chegada de uma frente quente. Ela pode ser fria ou quente se fizer parte de uma massa de ar fria ou quente, respectivamente. Né? Então, quando chega uma massa de ar quente, ocorre a chegada de uma frente quente. Quando chega uma massa de ar fria, que é o caso da massa polar, né, vai ser uma frente fria. Uma frente fria, que a gente sempre vê no jornal, né, que traz chuva, que traz um monte de coisa aqui para o estado do Rio de Janeiro, uma frente fria ocorre quando uma massa de ar fria, ela se desloca em direção a uma massa de ar quente. Ela quase sempre traz chuva. Inversamente, uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente empurra uma massa de ar fria. Frentes frias podem gerar tempestades fortes conforme elas se deslocam. Quando duas frentes elas se chocam, também pode haver tempestades muito intensas. Em certos casos, essas tempestades elas podem formar tufões ou furacões, né? Isso, obviamente, pode causar vários problemas, prejuízos, mortes, né? Então, isso forma um ciclone, né? Então, quando encontra uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, pode ocorrer a formação de tempestades intensas e até mesmo de ciclone. Bom, ciclone, furacão, tufão, qual que é a diferença disso? Né? Ciclone vão ser todos que têm essa conformação aqui, o ciclone em espiral, tá? Nós chamamos de furacão quando ocorre nessa região aqui do Equador, em torno do Equador. Então, aqui ocorrem furacões. Quando ocorre aqui no Oceano Índico e Pacífico, nós falamos que são tufões, tá certo? Então, todos são ciclones. Quando eles se formam nessas regiões, são chamados de tufões. Quando são chamados aqui, né, influência do Oceano Atlântico e dessa região próxima ao Equador, né, são chamados de furacões. Então, tem a ver com a sua distribuição geográfica. Além das massas de ar, também ocorrem as correntes marítimas. Percebam que tudo isso tem influência de temperatura, né? Então, tem associação também com a radiação, né? Então, nós temos também as correntes no mar, na água, né? Então, são correntes marítimas. Além das marés e das ondas, a água do mar também se movimenta em correntes marítimas, que são grandes massas de água que se deslocam por longas distâncias. Essas correntes marítimas, elas vão ser produzidas por vários fatores, né? Então, isso tem a ver com a rotação da Terra, a gente já comentou, né, como a Lua influencia as marés, movimento de rotação da Terra, diferença na pressão atmosférica, temperatura, até mesmo a quantidade de sal e a presença dos ventos. Então, observem esse mapa com muito carinho, né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil? Corrente do Brasil, né? Então, em vermelho, nós temos as correntes de água quente, né? E em azul, as correntes de água fria. E a gente tem regiões áridas e semiáridas. Percebam como o mar ele influencia, né? Essas áreas áridas e semiáridas, elas ocorrem aqui mais no interior do continente. Além de influenciar os ecossistemas marinhos e a pesca, elas interferem também no clima dos continentes. As correntes quentes, que vão ser originadas nas regiões tropicais, então vejam aqui as setinhas vermelhas, né? Então, que são essas massas de água quente. Elas vão levar calor e umidade para as partes mais frias do planeta. Então, quando essa água desce, ela leva águas mais quentes para essa região que é fria. Já as correntes frias, elas dificultam a evaporação e, consequentemente, a formação de chuvas sobre os continentes. Agora vamos falar um pouquinho sobre previsão do tempo, né? A previsão do tempo, ela vai ter origem muito antiga, né? A gente não está fazendo previsão de tempo só agora. Quando o ser humano ele começou a cultivar o solo, há mais de 10 mil anos atrás, ele aprendeu a prestar bastante atenção à passagem das estações do ano e também à variação do clima. Por quê? Porque isso influenciava as plantações, então isso era muito importante. Mais uma vez, é o conhecimento empírico, né? Aquele que é baseado em observação, em causas e consequências. Eu trouxe alguns exemplos de povos antigos, né, que faziam esses trabalhos de previsão do tempo. Os babilônios. Essas são as técnicas mais antigas de previsão do tempo, que foram utilizadas há mais de 4 mil anos atrás. Eles observavam os padrões de nuvens e eles conseguiam calcular a posição dos corpos celestes. Eles misturavam meteorologia com astrologia, né? Lembra aquela pseudociência? Eles usavam também isso. Ou seja, né, o Império Babilônico, ele, apesar de ele ter assim, avançadas previsões do tempo, ele ainda se baseava aqui na astrologia. Então, era uma mistura, né, de mitologia
com um pouquinho de ciência, né? Porque essa observação, esse conhecimento empírico, já trabalhava no método de hipótese também. Então, era uma mistura, né, de ciência com pseudociência, não era nada muito separado, né? Essas previsões se baseavam também em contextos religiosos. Já os gregos, né, Aristóteles escreveu um dos primeiros documentos sobre a previsão do tempo, mais de 300 anos antes de Cristo, ele chamou de meteorológica, e diferente de outros métodos, ele tomou uma abordagem que era um pouco mais científica, né? Então ele tirou um pouquinho lá essa questão da astrologia, só que, ainda assim, ele ainda atribuía as chuvas e as tempestades, os dias que eram muito ensolarados, a capricho dos deuses. Então ele foi científico, mas nem tanto. Através de observações da terra, fogo, ar e água, porque ele achava, né, que esses eram os únicos elementos e tudo que existia se baseava nesses 4 elementos, a gente sabe que está errado, mas na época, né, era o conhecimento que eles tinham, com base na observação desses elementos, ele tentava prever o clima. Né? E os métodos eles eram muito bons, né? E ele escreveu, um de seus alunos até escreveu, Teofrastos, né? Escreveu um livro que era chamado de Os Sinais, que era como interpretar os sinais para fazer a previsão do tempo. Então também era muito interessante. Já os chineses, eles desenvolveram um calendário solar excelente, que era somado a várias observações da natureza, e era uma previsão quase perfeita, né? Por que eu digo quase? Porque eles também faziam umas misturas meio estranhas desse conhecimento científico com mitologias, né? E outras coisas. Segundo eles, se você pudesse ouvir um grilo claramente durante a noite, então o dia seguinte seria ensolarado. Se uma libélula voava na vertical, era sinal de chuva forte. Se um formigueiro fechava as portas, era sinal de tempestade. Então, algumas coisas até têm sentido, né? Mas outras não. Além disso, eles olhavam para a cor dos céus e viam outros padrões climáticos também. No Oriente Médio, né, no Oriente Médio, os países islâmicos, eles utilizavam técnicas de observações dos ventos para definir tendências climáticas. Com o auxílio de rosa dos ventos, eles calculavam direção e assim eles sabiam se o dia ser quente, muito quente ou quente demais, né? Porque lá tem várias regiões de deserto, né? Chuvas eram extremamente raras. Os astrolábios, que é esse aparelho aqui, foram desenvolvidos baseados nessas teorias. Já os indígenas brasileiros, né, na Bahia, por exemplo, quando os indígenas observavam as Pleiades, que elas surgiam no firmamento, uma constelação, por volta de junho, os habitantes dessa região eles sabiam que logo as chuvas viriam e eles já podiam começar a plantar. O aparecimento das estrelas, o desaparecimento das estrelas, ao contrário, coincidia com a estação da seca, então tinha quando tinha que tirar essa colheita, né, realizar essa colheita. Então eles tinham uma visão, né, de como funcionavam essas estações do ano, baseado nas constelações que podiam ser avistadas no firmamento. Desse modo, os povos dali eles podiam contar com um perfeito calendário, que em vez do Sol ou da Lua, tinha base o movimento daquela constelação no céu. Né? Então, apesar de várias formas diferentes, esses povos eles tinham formas de fazer previsões, né, até mesmo a longo prazo. Essas avaliações elas se baseavam, obviamente, né, apenas em observação visual da atmosfera. Né? Eles não tinham muitos instrumentos. Com a invenção de aparelhos capazes de medir temperatura, pressão, umidade do ar, né, a gente já falou sobre esses aparelhos, o estudo dos fenômenos atmosféricos se tornou muito mais preciso. Né? Então, a gente consegue ter uma previsão mais acurada do tempo. E a meteorologia é a ciência que estuda todos esses fenômenos relacionados ao tempo e ao clima. A partir da década de 1960, satélites começaram a coletar dados meteorológicos sobre as condições atmosféricas, que são interpretados com o auxílio de vários programas de computador. Então, a gente tem milhares desses satélites aqui pela atmosfera. Atualmente, várias estações meteorológicas ao redor do mundo registram informações como temperatura, umidade do ar, velocidade e direção do vento e várias outras. Né? Então, a gente pode fazer previsões. Mas lembrando que as previsões elas vão se basear nas condições atmosféricas locais e no deslocamento das massas de ar. Sempre vai ter uma margem de erro, gente, é previsão, né? Então, você tem probabilidades devido à instabilidade do avanço dessas massas de ar. Então, o mar
o mar pode mudar, as massas de ar podem mudar, a velocidade do vento pode mudar, né? Então, é uma previsão. Em previsões mais imediatas, como para o dia seguinte, o erro é muito pequeno. Entretanto, à medida que consideramos prazos maiores, a chance de erro aumenta. Então, se eu quero uma previsão para daqui a um mês, essa previsão ela tem uma chance muito alta de estar errada, né? Então, vai falar que daqui a um dia, por exemplo, quero saber como estará o tempo no dia 10 de abril. Né? No dia 10 de abril, vai estar com sol, vai estar com chuva, né? Então, depende. Se eu quero saber 2 meses antes, a chance dessa previsão mudar é muito alta. Se eu olhar no dia 9 de abril, a chance de estar errado já é bem menor, né? Os estudos meteorológicos eles vão fornecer informações importantes para várias atividades que dependem do clima, até mesmo lazer, né? Agricultura, turismo, aviação, navegação marítima, várias profissões e esportes ao ar livre. Então, relembrando, né? Tempo e clima. Tempo e clima são relacionados, mas são conceitos diferentes. Tempo refere-se a períodos curtos, como quando dizemos, se o tempo estiver bom, podemos ir ao parque. Clima, por sua vez, independe das mudanças que ocorrem ao longo dos dias e das estações do ano. Para determinar o clima de uma região, os meteorologistas analisam as variações das condições atmosféricas durante um período de pelo menos 30 anos. Tempo trata-se do estado geral da atmosfera em determinado momento. Clima é o comportamento dessa atmosfera durante um período longo de observações. Então, né, fazendo uma retrospectiva para a gente fechar essa matéria, massas de ar vão ser grandes porções da atmosfera que têm condições de temperatura, pressão, umidade que são semelhantes. Existem massas de ar quente, que são aquelas com temperatura mais quente do que a superfície, e massas de ar fria. No Brasil, nós só temos uma massa de ar fria, que é a massa polar atlântica. Ela é fria e úmida, enquanto todas as outras, né, elas vão ser quentes. Todas elas são quentes e úmidas. A única exceção é a equatorial continental, que é quente e seca. Frente fria, quando uma massa de ar fria se desloca em direção a uma massa de ar quente. Frente quente vai ser o inverso. Correntes marítimas vão ser produzidas pelo movimento de rotação da Terra, diferença na pressão do ar, temperatura, salinidade, ventos, né? E as previsões de tempo vão se basear nas condições atmosféricas locais e no deslocamento das massas de ar, né? Então, isso é o principal dessa aula, né? O que mais importante precisa ser guardado na cabecinha de vocês, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar.